por que não apresenta isso? Porque não tem espaço físico. E eles têm um teatro, mas eles não têm onde ter, eles não têm onde guardar o cenário da outra peça. Entenderam? Tem que ter o teatro e tem que ter uma outra sala para guardar o cenário, tem que ter uma outra sala para ensaiar enquanto o teatro está ocupado. O problema não é a rotatividade é muitíssimo bem-vinda, porque a rotatividade é o que permite a vida longa dos espetáculos. Lá no Planetário, o que eu fiz de interessante e importante lá era a instituição de um repertório do teatro, que o teatro não tinha elenco, mas ele tinha espetáculos convidados que faziam parte de um repertório. Isso era um sacrifício horroroso. A imprensa nunca entendia, porque a imprensa entende peça nobre, peça alternativa. Né? Só isso que ela entende. Se tiver uma peça que se apresenta uma vez por mês, ela não entende. Né? Não é que ela não entenda, ela não se dá o trabalho. Né? Se você explica para um jornalista, ele tem capacidade, apesar de ser jornalista, tem capacidade intelectual para receber aquilo. Né? Mas o problema não é esse, o problema é o fechamento. O mundo é assim, então não se mexe no mundo. O mundo está aí para ser transformado. É muito fácil a gente ficar dizendo que é muito difícil, as coisas não acontecem, etc., mas é responsabilidade nossa. Né? O Padre Antônio Vieira, por exemplo. Quem aqui já leu o Padre Antônio Vieira? Né? Uma pessoa. Até hoje vocês não têm culpa. A partir de hoje vocês são os idiotas se não lerem. Porque o Padre Antônio Vieira é o imperador da língua portuguesa. Isso dito pelo Fernando Pessoa. Vocês têm que ler o Padre Antônio Vieira. Eu li o Padre Antônio Vieira velho e fiquei, quando eu vi, na verdade eu não li primeiro, eu ouvi vendo, porque foi o filme do Bressani, eu já devia ter uns 23, 24 anos, eu fiquei com ódio dos meus professores. Eu fiquei pensando, tentando lembrar o nome dos meus professores de literatura e de língua portuguesa para rogar uma praga para que eles sofressem muito. Porque como é que pode eu ter sido excluído daquilo? Como é que pode eu não ter tido acesso àquilo? Aquilo é uma maravilha, aquilo é prazer da vida. Eu tenho mais prazer na vida depois que eu li o Padre Antônio Vieira. Isso é verdade. Ou o Padre Antônio Vieira, ou o Machado, ou... Para falar da nossa língua, né? Da nossa língua, porque ouvir a nossa língua, ler a nossa língua bem falada é um privilégio, e tem muita gente que escreveu muitíssimo bem na nossa língua, e isso tudo está à nossa disposição e a gente não tem acesso, e a gente é paupérrimo. Isso não é ser elitista, não. Ser elitista é dizer que isso é elitista. O Padre Antônio Vieira é acessível. O Padre Antônio Vieira tinha um projeto de se comunicar com as pessoas. Ele escreveu o Sermão da 60ª dizendo isso. Temos que chegar às pessoas. As pessoas têm que entender o que nós estamos falando. É um texto que prima pela oralidade. Né? Bem, foi tudo isso, então, a respeito do Macbeth. Que é uma peça muito interessante. Aí, né, eu sonhei, quando eu estava montando o Macbeth, eu sonhei que eu encontrei um crítico de teatro. Porque eu sabia que o destino daquela produção estava nas mãos de um crítico. Isso realmente não me deixa nada nervoso, nada afetado, me deixa triste. Quando eu leio uma crítica que fala mal do meu espetáculo, geralmente a minha reação é similar à leitura de uma crítica positiva, que é que besta, que anta, não entendeu nada. Essa reação geralmente é equivalente. Né? E aí eu poderia citar exemplos mesmo. Né? E é interessante citar exemplos, porque essas coisas são concretas. Né? Eu fiz um espetáculo, por exemplo, um exemplo. Eu fiz um espetáculo chamado Violência da Cidade, no CCBB, em que eu pegava textos violentos, de alguma maneira, do século XVI até o final do século XIX. Né? Até ali meio bota abaixo, comecinho do século XX. Né? E eram textos terríveis, e textos assim que, obviamente, as vítimas preferenciais eram, no século XVI, os índios. Né? A partir do século XVII, os negros. Né? Mas não falava sobre escravidão, não falava sobre o domínio sobre um outro ser humano, a exploração de outro ser humano. Né? Por exemplo, tinha um texto do Anchieta, que se chama De Gestis Mendes Sá, dos Feitos de Mendes Sá,
em que ele narrava uma batalha entre os portugueses e os índios no Espírito Santo. E aí você vai lendo aquilo como uma batalha. E aí, no meio dessa batalha, morre um português. E aí para tudo para chorar a morte do português. Aí quando morre um português, você diz assim, não era uma batalha. Eu estava lendo como uma batalha, muito sangue, mas era um extermínio. Eles estavam exterminando uma tribo. Aquela descrição era a descrição violentíssima de um extermínio de uma tribo. Quando morre um português, para tudo. Isso é filme de Sylvester Stallone, né? Sabe, que os caras vão lá matar os coreanos, ou os russos, ou os brasileiros na favela, pode ser também. E aí sai matando, morre cubano. Cubano é bom também para isso, né? Sai morrendo cubano, aí de repente um daquele lourinho leva um tiro, aí para tudo, entra a música, né? Aí corte para a família dele, né? É isso, Anchieta é o precursor do Sylvester Stallone. E aí, a crítica... E aí, por que eu estou falando isso? Por que eu estou selecionando esses textos? É óbvio, né, gente? Porque a questão da violência é uma questão de desigualdade. Por que nós temos violência? De onde vem a violência urbana? Porra, no Brasil. Estou falando nos Estados Unidos, não. Estou falando aqui. Aqui vem pela desigualdade. Óbvio. Caramba. Não é? Um mundo em que a gente é bombardeado para consumir, em que há gente que consome mesmo, um país rico como o nosso, e uma parcela da população jogada à margem, absolutamente desprezada. Vocês já subiram em uma favela? Alguém aqui já subiu uma favela? Já passaram na beirada de uma favela? O cheiro de esgoto que tem naquele troço? O horror que é morar num lugar daquele? Um horror. Como é que nós permitimos que isso aconteça? Como é que nós achamos normal? Como é que nós queremos sanear as favelas? É de um cinismo atroz. Basta subir. Subamos o Dona Marta. O Dona Marta hoje é tranquilíssimo, né? É lindo, a vista lá é linda. É curiosíssimo subir. A arquitetura é interessantíssima. Subamos num dia de sol como hoje. E nós vamos ter que desviar do esgoto que desce pela escadinha que todo mundo sobe o dia inteiro. É essa a realidade. E a gente fica saneando aquela favela. Saneando nada. A gente fica gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. É sabido que se gastou mais dinheiro no Dona Marta do que se desse dinheiro para cada uma das famílias comprarem um apartamento decente em Botafogo. A quantidade de dinheiro gasta para fazer aquilo ali teria pago a todo mundo que mora lá um apartamento decente em Botafogo para morar com a sua família. Aquilo ali, na verdade, não passa de um outdoor. Essa é a nossa realidade. E aí a crítica... O que falou desse espetáculo? Ela vira, fala umas considerações lá, nem falou muito mal não, mas tem uma frase sensacional, que ela diz assim, o título, na verdade, é enganoso, porque o título e o figurino e a imagem do espetáculo, porque apesar de serem muito chocantes mesmo, os atos, né, descritos nos textos da peça, isso não tem nenhuma relação com a violência da cidade dos nossos dias. Né? O que você diz para uma pessoa dessa? O que você diz? Nada. Lamenta e chora. Né? Só estou falando da falta de comunicação e como ela se dá tanto quando se fala bem quanto fala mal. Né? E aí eu tive esse sonho no Macbeth. Né? Porque a questão do Macbeth, qual é a questão do Macbeth? A questão do Macbeth é que ele é normal. O problema do Macbeth é que ele é normal. Isso é que é assustador. Ele é um sujeito comum. Nobre, não tão comum assim, nobre, como todos são, mas dentro da nobreza, comum. Ele não é a encarnação do demônio, ele não é o mal. Ele é um sujeito que é posto numa situação determinada e que naquela situação age de uma determinada maneira. Ele poderia ter agido de outra, mas ele não agiu com tranquilidade daquela maneira. Ele sofreu muito para agir. Quando ele cogitou pela primeira vez a possibilidade de matar o rei, a primeira reação dele foi tremer. Quando as bruxas dizem, salve Macbeth que serás rei, ele começa a tremer. Por que ele começa a tremer? Porque ele imagina o que ele vai ter que fazer. Porque ele cogita o assassinato. E ele vai tremendo até lá. E por que ele precisa... Por que existe a lei de Macbeth?
para que ele possa fazer isso. Porque sozinho ele não seria capaz. Porque é muito para um homem só. Citação do Esperando Godot, né? Isso é demais